Boa noite, boa noite, queridas amigas, queridos amigos. É com muita alegria que aqui estamos novamente, dando uma boa noite muito especial para todos vocês. Na realidade, costumamos dizer, a cada dia, cada nova oportunidade de aqui estarmos, certamente é motivo de regozijo. E esse regozijo nós temos que compartilhar. Então, agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui no salão e também agradecemos aqueles que nos acompanham através da rede social, do Centro Espírita do Calvário ao Céu, Facebook. Nós temos a palestra agora ao vivo e aquelas pessoas que se interessarem em ver um outro momento também podem acessar o Facebook, do Centro, que estará gravada a palestra. Então, é sempre uma oportunidade que nós temos e, logicamente, temos que aproveitar. Porque a partir do momento que estamos aprendendo, que estamos entendendo, mais do que isso, achando as respostas que nós fazemos muitas vezes no decorrer da nossa vida, por que não dizer de vidas anteriores, quando nós começamos a encontrar essas respostas, é motivo realmente de muita alegria, porque a vida não nos ficará mais fácil, mas pelo menos teremos melhores condições para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, por isso, a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui. Lembrando, nós temos a pista em prol do CAEC, dia 28 de setembro. Continuamos vendendo. Se as pessoas tiverem interesse, é só procurar a Selene na secretaria. E queremos fazer também um convite para o dia 3 de outubro, às 20 horas, no Teatro Municipal de Bebedouro. É uma festa intitulada Fim, do grupo, vamos aqui dar uma olhadinha, Isso, Teatro Municipal de Bebedouro, o grupo FIM, Amigos da Luz. Na verdade, é um grupo bem conhecido para as pessoas que têm o costume, de acessar a internet. Tem milhões, no caso, de seguidores. E nós estamos fazendo esse convite, eles estarão aqui ao vivo, com a peça FIM é o nome da peça. Bom, no dia 3 de outubro, às 20 horas. Então, nós temos ingresso aqui à venda, R$ 40, e essa é uma promoção da USE Intermunicipal de Bebedouro. Ou seja, outras casas espíritas também estarão vendendo. Lembrando que, no caso, o ingresso ele tem uma numeração, mas essa numeração não dá o direito em relação à cadeira do teatro. Ou seja, a cadeira vai ser por ordem de chegada. Conforme o horário que a pessoa chegar, estará ali escolhendo o seu lugar. Bom, então está feito aí um convite, as pessoas que tiverem interesse, por favor, nos procurem após a palestra do Paulinho, que nós estamos com esses ingressos à venda, promoção da USE Intermunicipal, certo? Hoje nós teremos o Antônio Paulinho, Paulo Sampaio, estará nos brindando com a sua palestra, agradecendo sua presença, com o tema Amor, Alimento das Almas. Então vamos nos prepararmos, mais uma vez, para os trabalhos da noite. A atividade o que nós já estamos acostumados, na realidade, todos procuramos momentos de paz, tranquilidade, felicidade, enfim, aquela procura na nossa vida diária, e que muitas vezes não encontramos devido às atribulações. Mestre amado Jesus, te pedimos, mais uma vez, que nos dê condições para atender aquilo que nos vai ser passado, para entender as palavras que certamente ecoarão nos nossos ouvidos de uma forma tal em que, em algum momento, teremos também a oportunidade de praticar. Pois é exatamente essa prática que nós precisamos. Essa necessidade se dá porque nós já conhecemos o Evangelho. Este Evangelho do Cristo dos nós já sabemos. Mas, a partir do momento que nós introduzirmos em nosso coração, certamente
Os nossos atos serão de uma forma tal que estaremos nos aproximando de Ti, Senhor. Por isso, o Senhor falava, onde houver duas ou mais pessoas orando em meu nome, eu estarei presente. Confiamos a Sua presença entre nós neste momento. A Sua presença entre aquelas pessoas que estão nos assistindo e certamente também estão clamando por Ti. Em partida deste momento, entendemos, é muito mais fácil colocarmos a nossa vida diária de uma forma tal em que os problemas não vão exatamente sumir, mas ficarão mais simples, mais fáceis de serem resolvidos, porque entenderemos que não se trata de grandes problemas, mas sim de desafios. Todos nós estamos sujeitos. Por isso nós te pedimos, esteja conosco, mais uma vez, nesta noite de oração e de palestra. Mas esteja também, Senhor, principalmente nos nossos momentos de dificuldade, onde precisamos da Sua presença. Que essa nossa oração possa ecoar e todos nós que estamos aqui, os nossos familiares e aqueles tantos que não conhecemos, mas também necessitam da Sua presença. Por isso te pedimos, seja conosco, hoje e sempre, e assim. Nós teremos agora o sorteio 1 a 54. 1 a 54. 31. Número 31 é um romance Quando é Inverno em Nosso Coração. Número 8. O Homem que Veio da Sombra, Luiz Gonzaga Pinheiro. Não foi combinado, viu? Convidamos, pode. Boa noite. Boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook. Quero agradecer mais uma vez ao amigo Carlos, que nos renova a oportunidade de retornar aqui, que é sempre motivo de aprendizado, de estudo e de trabalho. Rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva a todos em sua santa paz. Eu coordeno, amigos, um grupo de estudo pela internet, pelo Facebook e Instagram, onde a gente estuda as obras de André Luiz, e terminamos recentemente o estudo da obra Nosso Lar, e eu fiquei muito impressionado com um capítulo dessa obra, que é o capítulo 18, que trouxe aqui como tema da nossa reflexão, como o Carlos já adiantou, amor, alimento das almas. É interessante como que a gente confirma aquilo que é dito, e quando a gente relê um livro, alguns anos depois de uma primeira leitura, e o livro Nosso Lar, confesso que já li algumas vezes, e agora, essa última vez, estudando com mais calma, esse capítulo me chamou muita atenção, e então resolvi trazer aqui como uma forma de pensar um pouco mais sobre isso. Então, o capítulo 18 diz, amor, alimento das almas. E André Luiz, nesse capítulo, ele vem nos explicar que na colônia de Nosso Lar existe uma forma de alimentação também. Lembrando, né, amigos, que a colônia Nosso Lar, ela não é uma colônia de altas esferas. Ela é muito
próxima ainda da Terra, é uma colônia, assim, vamos dizer, envolvida até por dimensão umbralina, nós sabemos, né? É uma colônia não muito ainda numa condição elevada. Então, a vida em nosso lar tem muita semelhança com a vida na Terra. São espíritos ainda muito ligados à matéria. Então, lá, André Luiz conta que eles necessitam de alguma forma de alimentação. Lógico que não são alimentos, né, como os nossos, são fluídicos, mas que necessitam. Então, ele fala que todos os ministérios da colônia, lembrando que são 6 ministérios, eles utilizam de alguma forma os alimentos. Então seriam concentrados fluídicos. A gente se recorda bem aquela sopinha, né, do livro do filme, né? Aquela sopinha suculenta, fraquinha, né? Então tem esses concentrados fluídicos, frutos, sucos que eles utilizam. Mas a gente vê também no livro que alguns espíritos da colônia, já numa condição um pouco mais evoluída, né, mais harmonizados, eles dispensam o uso de alimentos, dessas formas aí de alimentação. Alguns espíritos se nutrem apenas de água e respiração. Isso basta. Então depende muito da condição espiritual de cada um que lá se encontra. Mas o André Luiz fala nesse capítulo que no Ministério da União Divina, só recordando rapidamente, são 6 ministérios, 4 deles voltados para as questões terrenas, espíritos que lá se preparam para reencarnar. E 2 desses ministérios mais voltados para esferas superiores. Ali estão espíritos se preparando para ascender, né, para galgar novas moradas da casa do Pai em uma condição maior de evolução. Então, no Ministério da União Divina, que é um desses 2 mais elevados, ele diz que a alimentação atinge o inimaginável. Aí fiquei pensando, né, o que seria isso? E a Dona Laura, personagem do livro, ela explica dizendo: todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Olha que interessante isso. Em todas as variadas esferas, o amor é a base da alimentação. O alimento físico é simples problema de materialidade transitória. Ou seja, nós nos alimentamos de diversas formas de alimentos, em todos os tipos, né, consistência. Tudo isso que a gente utiliza para se alimentar, poderíamos dizer de uma forma mais simples, que é como se fosse a embalagem apenas. Aquilo que nutre realmente, aquilo que alimenta verdadeiramente, é o amor. A gente vai explicar um pouco melhor isso. A Dona Laura dá um exemplo que eu achei muito sábio da parte dela. Ela diz assim, comparando essa questão, para que a gente imagine um veículo nosso, terrestre. Imaginemos o nosso automóvel. Para que ele funcione perfeitamente, é lógico que ele vai precisar do combustível, né, que o faz mover-se. Mas não só do combustível. Ele precisa de graxa e óleo, ou seja, pelo menos o óleo, né, tão comum nas engrenagens do motor. Se a gente não mantém o carro lubrificado com o óleo adequado, esse motor não funciona. Mas sabemos que o que faz o carro mover é o combustível. Então, essa comparação transportemos para a nossa alimentação. Os alimentos que a gente utiliza estão na condição de graxa e óleo. E o combustível do carro, para nós, é o amor. Olha que interessante isso, porque nós somos, amigos, sabemos, um espírito ou alma, como queiram, né? E o que move o corpo? O que faz o nosso corpo mover-se? É a alma, certo?
É o espírito quem determina o movimento ao corpo. Então, o que faz o corpo mover é a alma, e a alma se nutre de amor. É nesse sentido que a gente vai compreendendo a importância do amor em nossa vida. A alma em si, ela diz, nutre-se apenas de amor. Lembrando que o amor divino é o que sustenta o universo. Então, um dia, nós entenderemos, diz a Dona Laura ainda nesse capítulo, outras formas de alimento na nossa vida. Ela fala assim, olha que interessante, uma conversação amiga. Imaginem duas pessoas conversando de uma forma edificante, agradável, aquela conversa que a gente não vê a hora passar, aquela conversa, ou melhor, que a hora passa tão rápido, que a gente nem percebe. Então, aquela conversa agradável, aquelas duas pessoas que estão nesse diálogo afetuoso, edificante, estão se nutrindo, estão se alimentando de amor, porque existe uma troca de fluidos amorosos, de uma energia boa. Então, é uma forma de alimentar-se, e às vezes a gente nem imagina isso. Então, ela diz, um gesto afetuoso, a bondade recíproca, o interesse fraternal, tudo isso são formas de nos alimentarmos espiritualmente. A gente percebe assim a importância da convivência fraterna. Como que é importante estarmos em contato com os amigos, estabelecermos mais proximidade. Por isso que a gente reitera os convites para que venham à Casa Espírita. É lógico que a internet é uma bênção, principalmente na pandemia de lá para cá, quanto nos ajudou, mas nada se compara aqui estarmos presencialmente, conversando, nos abraçando. Isso é uma forma de nos nutrirmos, de nos alimentarmos espiritualmente. Lembrando que Jesus já disse, nem só de pão vive o homem. Portanto, é sobre esse amor que eu pretendo trazer aqui a nossa reflexão de hoje. Essa força misteriosa, poderosa, que a gente ainda não conseguiu vislumbrar perfeitamente o poder dessa força. Então eu vou tentar trazer aqui algumas lições, alguns exemplos daqueles que amam verdadeiramente. E relembrando inicialmente uma fala do Espírito de Verdade, sabemos tratar-se do próprio Cristo, disse, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui, então, seriam as duas asas simbólicas da evolução espiritual. A inteligência e o amor. Nós precisamos desenvolver essas duas asas para que a gente possa elevar o nosso voo rumo à nossa condição maior de evolução. Então, é importante pensarmos que é visível que nós temos uma asa um pouco atrofiada, Porque na Terra hoje percebemos que a inteligência caminha muito à frente da outra asa, da moral, das virtudes, do amor. Então nós estamos precisando desenvolver mais esse outro lado, que na verdade é o essencial, é o primordial. Desenvolver esse amor mais puro. Então, para a gente começar a pensar em alguns exemplos desses que nos ensinam com sua vida, gostaria de relembrar o espírito Bezerra de Menezes, o conhecido médico dos pobres, que certa feita recebeu um convite trazido por Celina, mensageira de Maria, mãe de Jesus. Celina veio oferecer a Bezerra uma nova morada na casa do Pai, para que ele deixasse a terra e buscasse uma outra morada onde ele tivesse condições maiores para dar prosseguimento à sua jornada evolutiva. Por méritos, ele já era merecedor de deixar a terra.
rumo a outra morada mais elevada, para que pudesse, crescer mais espiritualmente. E Bezerra humildemente pede a Celina que permitisse e rogasse a Maria, Mãe Santíssima, permitisse ele ficar um pouco mais, porque ele percebia as aflições e as dores da humanidade terrestre. Então, isso a gente vê o amor dessas criaturas, desses seres que renunciam àquilo que lhe seria algo prazeroso, feliz, alegre, em favor de nós outros necessitados que somos aqui no planeta Terra. Então a gente vai percebendo que o amor, ele é uma conquista. A gente não vai de uma hora para outra dizer, já amo intensamente. A gente percebe isso, que nós vamos passo a passo, devagarzinho, conquistando esse sentimento mais puro. E o interessante, amigos, é que nós já temos em nós a essência do amor. Porque quando Deus cria o espírito imortal, Ele ali coloca em cada um da sua essência divina. Por isso nós somos, conhecemos aquela expressão, nós somos uma centelha divina. Nós temos algo de Deus em nós. Então esse amor jaz latente em nós, mas nós precisamos fazê-lo jorrar, sair, expressar-se, desenvolvê-lo em nós. Então é esse trabalho que a gente vai, através dos milênios das reencarnações, desenvolvendo, para que um dia a gente possa expressar esse amor tão belo, como outros assim já o fazem. Então, durante várias existências, nós vamos experienciando formas diferentes de amor. Nós sabemos, o amor de amigos, muito belo, uma amizade sincera, quanto que é bom. O amor de casais, uma experiência diferente, uma experiência do dia a dia, da renúncia, do sacrifício, da doação. Experienciamos o amor de irmãos, aquele sentimento mais forte, pelo menos em geral, aquele sentimento mais de união. Experienciamos o amor de pais e mães. E a gente percebe como que o amor de mãe é uma das maiores expressões do amor na Terra. A mãe que ama seu filho de forma incondicional. Não importa se o filho é ingrato, não importa se o filho não corresponde às expectativas da mãe, não importa até se o filho é um criminoso. A mãe ama. Mas para a gente ver como que ainda nos falta a caminhar, a conquistar, mesmo o amor de mãe, que ama tanto seu filho, não ama o filho de outra mãe da mesma intensidade. Para a gente perceber que falta, Estamos ainda desenvolvendo esse amor, esse aprendizado. Mas não estamos sozinhos, Jesus, o nosso benfeitor maior, o nosso governador espiritual do orbe, sempre atento às nossas necessidades evolutivas, sempre nos enviou seus mensageiros, seus missionários, em todas as latitudes, em todas as épocas, sempre tivemos a presença desses espíritos luminosos, que vieram nos ensinar com palavras e muito mais com a sua vivência. Então, assim, poderíamos lembrar de uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis, o nosso Chico Xavier, e tantos outros que vieram nos ensinando esse amor mais puro, mais verdadeiro. E no momento propício que a Terra se encontrava, veio o próprio Cristo até nós. Naquele momento ele não enviou outro, veio ele, sabendo que exigiria dele sacrifícios infindáveis,
renúncia incalculável. E Jesus veio com esse amor tão grande por todos nós, ciente, muito ciente, de que, em troca de todo o amor que Ele nos ofertasse, em toda a dedicação que Ele nos estendesse, muito provavelmente nós devolveríamos para Ele com a cruz. E mesmo assim Ele veio. Para a gente ter uma ideia desse amor que não mede esforços, deixou as altas esferas de luz, de paz, para vir a um mundo atrasado como a Terra, sofrendo as imposições da matéria, por amor a nós. Porque a lei de Deus é lei de amor. João dizia, Deus é amor. E a sua lei toda está baseada no amor. E o Emmanuel tem uma frase, que eu já disse algumas vezes, mas gosto muito e repito. O Emmanuel disse, Deus ama o verme, tanto quanto ama o anjo, que junto do verme o representa. Que frase maravilhosa! Deus ama na mesma intensidade as criaturas, seus filhos. Todos somos filhos da mesma forma. Tanto o anjo que já alcançou as culminâncias da elevação, quanto o verme que está iniciando o processo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um malfeitor, um criminoso, a gente tem dificuldade para entender isso, porque Deus ama essa criatura infinitamente, porque é seu filho também. E Deus sabe que no momento essa criatura está enferma da alma, temporariamente, mas que um dia despertará para a sua essência e retomará o caminho da casa do Pai, a exemplo da parábola do filho pródigo. Mas recordando Jesus, eu quero me lembrar daquele momento marcante, naquele dia que antecedia o Calvário de Jesus. Aquele momento que ele reúne os discípulos e ficaria conhecido como a última ceia. Naquela hora, Jesus deixou lições profundas. Jesus fez promessa de enviar o Consolador. Jesus fortalecia o ânimo daqueles amigos para que eles continuassem a sua tarefa de amor. E dentre tantos ensinamentos maravilhosos, Jesus diz a eles, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. Aí Jesus elevou muito a referência do amor. Porque até então, a referência éramos nós mesmos. A referência era o mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Então a referência era a gente. Assim como eu me amo, eu amo o outro. Mas a hora que Jesus trouxe isso, agora a referência era ele. Amar ao outro como ele nos amou. De momento impossível, né? Jesus sabia que não teríamos condições ainda de amar como ele nos amou. Mas penso que Jesus deixou ali a nossa meta, o nosso objetivo. Porque é para isso que nós caminhamos. Para amar um dia como ele nos amou. Então nós estamos em busca de desenvolver esse amor. E eu quero trazer aqui agora, amigos, uma história que eu acho que os exemplos falam mais forte, né? Uma história que está no livro Libertação, também de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Então, em vários capítulos dessa obra, o André Luiz vem trabalhando a ideia da questão do amor, de um trabalho que está sendo realizado no mundo espiritual para se formar uma equipe para vir à Terra auxiliar num processo obsessivo.
E essa narrativa que vem desenvolvendo em vários capítulos, ela vai ter sua culminância no capítulo 12, que ele intitula Missão de Amor. O que era isso? Havia uma mulher na terra de nome Margarida, que estava sendo obsediada de uma forma muito intensa, muito grave, porque não era apenas um obsessor, era toda uma equipe de obsessores. Liderada essa equipe por um espírito altamente inteligente e perverso, de nome Gregório, que das trevas comandava esse processo obsessivo. Então, no mundo espiritual, forma-se uma equipe para vir em auxílio a Margarida, com o propósito de encerrar essa obsessão. Lógico que eles sabiam que não seria algo do dia para a noite. Exigiria muito dessa equipe. Então, assim, o instrutor espiritual Gúbio, junto de André Luiz e de Eloy, me perdoem aqueles que não leram, mas vamos ter que dizer alguma coisa aqui. André Luiz, Gúbio e Eloy vêm, então, nessa equipe em favor de auxiliar Margarida. E Margarida tem um detalhe. Ela era, para Gúbio, uma filha querida do seu coração. Ele já convivera com ela em outras épocas passadas e tinha um amor muito grande por Margarida. Então vem essa equipe para a Terra tentando resolver esse processo obsessivo. E eles planejaram, então, sob orientação de Gúbio, que eles baixariam o padrão vibratório para serem vistos pelos obsessores. Porque, não sei se todos sabem, os espíritos de ordem mais elevada geralmente não são vistos por aqueles de condição inferior. Mas eles têm essa possibilidade de baixar o padrão vibratório e se tornam visíveis. Eles queriam fazer isso para conversar com os obsessores. A ideia era passarem-se por um reforço da equipe. Seria assim, eles entenderiam que apenas estava chegando mais alguém ali, nada de diferente, para que eles pudessem atuar discretamente. Chegaram à casa de Margarida, André Luiz conta, uma casa confortável, só que ele percebe a presença de muitos espíritos de condição inferior, mostrando que a casa não tinha defesas espirituais. A hora que ele entra no quarto de Margarida, ele diz que assusta-se, porque Margarida estava prostrada na cama, sem forças, e obsessores cruéis debruçados sobre ela, minando as forças de Margarida, endereçando-lhe com o poder da mente fluidos deletérios que iam retirando as forças. A intenção era levá-la à desencarnação. E André Luiz, nessa hora, olha para Gúbio. Como ele reagiria vendo isso? E ele sereno, tranquilo, para a gente perceber a maturidade, né, o equilíbrio de um espírito numa condição melhor. Ele não se desequilibra ao ver aquela filha querida do coração naquele estado. E ele, então, Gúbio, devagarzinho vai conversando com Saldanha, que na casa era o chefe ali da equipe, recebia ordens direto de Gregório das Trevas. E ele conversa com Saldanha, tentando conquistar a simpatia dele. E devagarzinho, Saldanha conta para André Luiz que tinha uma tristeza muito grande no seu coração. A gente pensa, né, que obsessores são só cruéis, duros, frios, mas ele sofria uma tristeza. Por quê? Um filho seu encarnado, de nome Jorge, fora preso, condenado por um crime que não havia cometido. E o pai, Saldanha, sofria por isso, porque ele não conseguia fazer nada para ajudar o filho que estava preso. Então, Gúbio diz a Saldanha: Saldanha, você me levaria até onde seu filho está preso? Quem sabe posso fazer algo por ele? Saldanha achou estranho essa oferta, mas era tudo que ele mais queria. Foram visitar o filho preso. No percurso, Saldanha conta
que Jorge, quando receber a condenação, perdeu o controle mental e desenvolveu um processo de demência, perturbado com aquela condenação injusta. E assim estava preso num hospital psiquiátrico. Não era uma prisão comum. Ao chegar, então, naquele hospital, cela, né, onde ele estava preso, André Luiz conta uma cena triste. No chão daquela cela úmida, estava ali caído ao chão Jorge, completamente desacordado, perturbado, inconsciente. E junto dele, no chão, dois espíritos femininos. Saldanha explica, era a mãe e a esposa de Jorge. O que tinha acontecido? Quando houve a condenação injusta, a esposa de Jorge não teve controle da situação e suicidou-se. E ela foi atraída lá a Jorge na prisão e estava ali ligada a ele, sem consciência, perturbada. A mãe, com o passar dos dias, dos meses, vendo o filho preso e a nora que suicidara-se, ela foi enfraquecendo e desencarnou. Também estava ali caída no chão, os três ligados por um sentimento de amor, mas completamente perturbados, né? sem consciência. Então Gúbio senta no chão da cela, o instrutor espiritual. Ele senta ali no chão, olha para Saldanha e diz a ele: Saldanha, posso fazer algo por eles? Saldanha diz: meu amigo, é tudo que eu mais quero e não consigo. E Saldanha, então, durante meia hora, fez, não, melhor, só relembrando um detalhezinho antes disso. Naquela hora que André Luiz vê essa cena, né, Gúbio ali auxiliando, André Luiz pensou consigo: por que Gúbio estaria aqui auxiliando o filho do obsessor e deixou lá naquela casa sua filha querida do coração, entregue às mãos de obsessores cruéis? E ele mesmo tem a resposta. Ele diz assim: mas eu me recordei do princípio evangélico, amai os vossos inimigos. E assim então o Gúbio, durante meia hora, realizou uma operação de estímulo, doando fluidos benéficos para aqueles três irmãos caídos. E após essa operação magnética, ele faz uma oração maravilhosa. E naquela hora da oração, ele não se preocupava mais em revelar a sua condição espiritual, porque de seu corpo espiritual jorrava intensa luz. E ele orou por aqueles irmãos. Terminou a oração. Jorge levanta-se do chão calmamente, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, e vai se deitar numa cama ali daquela cela. As duas irmãs, né, a mãe e a esposa, levantam-se também, conversam com Gúbio apenas o necessário, e ele recomenda a outros benfeitores que as levassem a uma região do mundo espiritual para o atendimento. Saldanha não cabia em si de tanta alegria ao ver aquela cena completamente modificada. Mas Gúbio diz a ele: Saldanha, não é tudo ainda. Agora você me leve até a casa do juiz que proferiu a sentença injusta. E lá vão eles para a casa do juiz. Lá chegando, esperaram que o juiz adormecesse. E Gúbio, então, fazendo com que ele se desdobrasse, né, afastasse do corpo físico, conversa com ele em espírito. E conversa de forma dura, chamando aquele juiz à responsabilidade de seus atos, mostrando a ele as consequências difíceis. Ele responderia por aquela condenação injusta. E ali conversou durante algum tempo, quando o juiz então desperta em meio à madrugada, assustado, recordando perfeitamente daquela conversa. E uma ideia fixa em sua mente: reabrir o caso Jorge, o que culminaria com a liberdade do mesmo. E assim então, resolvido o trabalho,
aqueles três, né? Jorge, André Luiz, quatro, melhor dizendo, Jorge, André Luiz, Gúbio e Eloy, voltam para a casa de Margarida, e no caminho de volta, amigos, acontece algo maravilhoso. Porque o André Luiz conta que o Gúbio, o instrutor espiritual, diz a Saldanha: meu amigo Saldanha, assim como você ficou feliz com o auxílio que prestamos a seu filho querido, eu quero te pedir agora um auxílio. Saiba, Saldanha, que Margarida é uma filha querida ao meu coração, de outras eras. E eu quero te pedir, Saldanha, que me ajude a encerrar esse processo obsessivo. Vejam, amigos, ele estava pedindo para o chefe dos obsessores algo oposto ao que ele fazia. E André Luiz conta que, naquela hora, presenciou uma cena comovedora que seria inacreditável horas antes. Porque Saldanha responde a Gúbio dizendo, eu vou ler para não perder a beleza. Diz assim Saldanha para Gúbio: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Precisa dizer algo. Olha a força do amor. E assim, Gúbio, com aquela equipe, foi de um a um, conquistando cada coração daqueles obsessores, ofertando primeiro o auxílio, para depois contar com cada um deles, até que Margarida estivesse plenamente livre daquele processo difícil de obsessão. Isso nos remete, amigos, à máxima do Evangelho: faça ao outro aquilo que gostarias que te fosse feito. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, tem uma mensagem do Espírito Fenelon. Vou recortar só uma frase que ele diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, veja bem, todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É aquilo que dissemos no início. Nós todos temos a essência do amor de Deus em nós. Por mais estejamos presos ao mal, esse amor está em nós. Criados simples e ignorantes, como diz o Livro dos Espíritos, sem capacidade ainda, sem conhecimento, sem virtudes, mas com potencial divino para alcançarmos a condição de perfeição possível às criaturas de Deus. E como, amigos, a nossa essência é amor, aqui é algo muito importante. A nossa essência é amor. Todas as vezes que nós nos afastamos dessa essência, nós enfraquecemos. Vocês já perceberam pessoas muito presas ao mal, ou muito distantes, que não conseguem amar, que lutam para viver de forma diferente do amor, agressivas, rebeldes? São pessoas carentes, doentes, enfraquecidas, porque estão contra a sua essência. Quanto mais a gente se afasta desse sentimento puro, nós nos sentimos frágeis, enfraquecidos. Por isso o Espiritismo coloca: fora da caridade não há salvação, que é o nosso caminho. Portanto, a gente vai entendendo que amar verdadeiramente é desejar a felicidade do outro. Quantas vezes nos enganamos com relação ao amor? O nosso amor ainda possessivo, né? Muitas vezes. Nós amamos desde que, esperando que o outro corresponda,
esperando que o outro nos faça felizes. Então é um amor de troca, de recompensa, aguardando a retribuição. Mas aquele que ama verdadeiramente, simplesmente deseja que o outro seja feliz. Faz tudo para que a pessoa amada esteja bem, esteja feliz. Isso a gente entende, a gente percebe quando a gente consegue fazer algo por alguém que não é o melhor para nós. Sabe quando você faz algo por alguém que você sabe que para aquela pessoa é bom, mas para você não é prazeroso? Isso é amor. Quando a gente faz um sacrifício para fazer o outro feliz. São vários exemplos. A gente às vezes consegue realizar isso. A gente vê a carência do outro e não mede esforço. De repente, é alguém que precisa de atenção, quer conversar um pouco, mas aí a pessoa pensa, mas aquela pessoa fala tanto, eu não vou conseguir. Mas se ama, vai conseguir. Vai dar atenção, vai ouvir. De outras vezes é acompanhar alguém para uma atividade que a pessoa gosta. Às vezes você nem gosta, mas você vai. Porque para aquela pessoa é bom. Vai fazê-la feliz. Isso é amor. E o que está envolvido por trás disso? Renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício são posturas de quem ama. Renunciar um pouco a nós mesmos, ao nosso interesse apenas, a tudo aquilo que nos convém, pensarmos um pouco mais no outro. E falando nisso, eu não poderia deixar de lembrar da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, que certa vez conta ao filho que haveria de reencarnar. E André Luiz acha estranho isso, porque ele diz a ela, mas mãe, você não precisa reencarnar agora. E não precisava mesmo. Ela habitava esferas superiores, ao nosso lar, uma condição muito melhor que André Luiz. Mas ela diz, eu vou reencarnar, meu filho, porque seu pai precisa de ajuda. O ex-marido, pai de André Luiz, estava no umbral. E ela percebia que pelo estado dele, corria risco de descer mais baixo ainda, porque abaixo de umbral ainda tem as trevas. Então ela, preocupada com ele, disse, eu vou reencarnar e vou levá-lo comigo. Vamos nos casar novamente. E terei 2 filhas. E ele, quem, mãe? As 2 ex-amantes de seu pai, diz ela. Isto é amor? Imaginem que sacrifício, que renúncia. Casar com aquele que a havia traído e ainda receber por filhas as ex-amantes do marido. Esse é o amor mais puro e mais verdadeiro. E agora eu quero trazer aqui Emmanuel, como não poderia deixar, Adoro Emmanuel. No livro Coragem, encontrei uma mensagem belíssima falando dessa questão do amor, chamada Presença de Luz. E essa mensagem nos mostra como que o amor transforma tudo. Ele diz assim, se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. O que é isso? Amor no tempo que Deus nos reserva, as horas livres do nosso dia. O que nós fazemos das horas livres que todos temos? Então a proposta de Emmanuel é colocar um pouco mais de amor nessas horas. Se a gente colocar amor nas horas livres, o que faremos? Pensaremos no outro. E aí serviremos um pouco mais. Perceberemos a carência do semelhante e ofertaremos um pouco de nós em favor deles. E dessa forma não teremos tédio ou desânimo, porque nossas horas são ocupadas com amor.
Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Quer dizer, na nossa convivência em família, principalmente, das afeições, se a gente colocar mais amor nessas afeições, nesses relacionamentos em família, como nós agiremos? Com mais compreensão, com mais tolerância, com mais perdão, com mais paciência. E assim a gente não exigirá tanto do familiar, aquilo que às vezes ele não pode dar aí. Nós não ficaremos esperando atitudes, porque para nós bastará fazê-los felizes. Então, assim, não sofreremos com ingratidão. Por que não sofreremos com ingratidão? Não que eles não vão nos ofender, mas porque nós não sentiremos dessa forma. Nós compreenderemos um pouco mais. Esse é o amor nas afeições. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Agora ele está levando para o ambiente de trabalho. Imagine uma pessoa que realiza o seu trabalho com responsabilidade, cumpre aquilo que está sendo proposto para o seu cargo. A pessoa é responsável, faz o que lhe pede. Mas às vezes pode acrescentar um ingrediente nisso, o amor. Se o trabalhador acrescentar amor no que faz, primeiro que ele vai produzir muito mais. Ele vai entender que o seu trabalho é benefício para alguém. Todo trabalho produz benefício para outros, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Então, aquela pessoa que realiza com amor o seu trabalho, ele vai proporcionar um clima de tranquilidade à sua volta, de alegria, de paz. Ele vai ofertar àqueles que buscam o seu trabalho esse ingrediente indispensável para o amor. E assim, não experimentará cansaço ou desencanto. Cansaço físico ele vai, mas o cansaço do tédio, aquele cansaço da pessoa que olha para o relógio de meia em meia hora, que a hora não passa, essa pessoa não vai ter esse cansaço, porque realiza com amor. Aquele trabalho é prazeroso, aquele trabalho alimenta a alma. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Agora, no campo do verbo. Pensemos, amigos, se nós, muitas vezes, não usamos as palavras de uma forma ruim. Quantas vezes nós nos arrependemos depois que falamos? Quantas vezes nós perturbamos o outro, desestimulamos, entristecemos? Muitas vezes nossas palavras ferem, machucam. Mas se colocássemos amor nas palavras, nossas palavras seriam bálsamo para quem recebe. Seriam consolo, luz, esperança no coração daqueles que sofrem. Que maravilha a pessoa que tem sempre uma palavra amorosa, uma palavra de esperança, de fé para aqueles que recebem. E ele diz, nunca nos complicaríamos em manifestações infelizes. É lógico.
se nossas palavras fossem sempre revestidas com amor, jamais falaríamos algo ruim. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Ou seja, onde estivermos agora, não é um lugar específico. Onde quer que estejamos, espalhemos amor nesse lugar. Quantos benefícios colherão à nossa volta se tivermos alguém espalhando amor onde se encontra? Aquela frase que diz que possamos florir onde fomos plantados. Onde quer que estejamos, na casa espírita, no trabalho, em casa, na convivência social, sempre ofertemos amor, para que criemos um ambiente de paz, de harmonia, favorável aos bons relacionamentos. E dessa forma, lógico, jamais teríamos vítimas do desequilíbrio. Porque imaginem um lugar onde não há amor. Quantas situações desagradáveis acontecem, quantas perturbações que somos vítimas, às vezes, do desequilíbrio. E ele finaliza dizendo: se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Se o amor já estiver jorrando em nosso coração, a luz estará acesa em nós. Por onde quer que passemos, esse amor vai contagiando, envolvendo a todos. Esse amor vai sendo exalado, atraindo outros para aquele coração que ama. E assim nunca nos perderemos na sombra, porque teremos desenvolvido, enfim, esse amor, que é acompanhado da luz, da paz, da serenidade. Para a gente encerrar, então, trago aqui uma história que eu achei muito emocionante, uma história envolvendo Chico Xavier. E conta-se que uma mãe que morava no Ceará, essa mãe tinha um filho e esse filho suicidou-se. Essa mãe, tomada de tanta aflição e tristeza, ficou sabendo sobre Chico Xavier. E ela começou a pensar consigo: quem sabe eu não poderia receber uma carta de meu filho? Quanto eu ficaria mais tranquila se meu filho pudesse trazer-me algumas palavras de consolo. Mas essa mãe, inteligente, esperta, primeiro ela foi se inteirar um pouquinho sobre a doutrina que ela não conhecia. Ela leu alguma coisa a respeito dos suicidas e ela ficou sabendo que, em geral, os suicidas enfrentam situação dolorosa no mundo espiritual. Sofrem bastante decorrente da sua atitude, de afronta para com a lei divina. Então essa mulher pensou de novo: será que vale a pena eu ir daqui do Ceará até Minas para tentar uma carta de meu filho? Mas ela deixou o coração falar mais alto. E ela foi. Com muito esforço, uma mulher simples, ela chegou até Minas Gerais, dirigiu-se àquele lugar onde Chico atendia, e ela chegou tão cedo que ela pegou a primeira ficha, a primeira, e seriam entregues naquele dia 30 fichas. Então aquela mulher ficou lá esperando horas e horas para chegar a sua vez. Quando ela percebe que chega naquele lugar,
estaciona um carro luxuoso e desce uma mulher desesperada. Essa mulher desce do carro chorando, gritando, dizendo que tinha 2 filhos que morreram por acidente. E ela fica desesperada ao receber a notícia que não haviam mais fichas para serem entregues. Então aquela mãe do Ceará olhou para aquela mulher desesperada e ela começou a pensar consigo mesma: eu já estou pouco que seja, mas já estou um pouco mais confiante. Essa mulher está desesperada. Ela perdeu 2 filhos. Eu perdi apenas um. Os filhos dela morreram por acidente e o meu buscou a morte. E o que ela pensou? Tomada por um sentimento de compaixão, de amor verdadeiro, ela se sentiu no lugar daquela mãe desesperada e ela cedeu a sua ficha para aquela mãe. Voltou para o hotel, esperando amanhecer o dia para voltar ao Ceará. Às 2 horas da madrugada, bateram a porta do quarto dessa mulher no hotel. Era um homem dizendo que Chico Xavier a chamava. A mulher disse a ele: meu filho, deve haver alguma confusão. Eu fui sim até Chico. Peguei uma senha, uma ficha, mas eu cedi a minha ficha. Então deve haver um engano. Ele diz a ela: olha, senhora, eu não sei explicar à senhora os detalhes, mas eu garanto que ele chama a senhora. Então ela foi com ele. Ao entrar na sala onde estava Chico, ele começa a ler uma mensagem comovedora. E o filho dela dizia: minha mãe, você sabe que eu não poderia estar aqui. Mas quando a senhora cedeu a sua ficha, o Emmanuel foi me buscar onde eu estava. E ele me disse: vem comigo. O amor de sua mãe me fez te buscar. Venha que você vai escrever para ela. E escreveu uma carta emocionante. E assim a gente vê, amigos, esse poder do amor. Porque se aquela mãe não tivesse cedido a sua ficha, não receberia a carta de seu filho. Ele não tinha condições. Mas quando ela cedeu, transformou a história. Seu amor mudou os rumos naquele momento. Pensemos muito nisso. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Depois de ouvirmos falar em amor, de que amor é o alimento da nossa alma, vamos nesse instante espalhar àqueles nossos irmãos energias nutritivas de amor em favor dos nossos irmãos em humanidade. Vimos que os exemplos falam diretamente a cada um de nós
com referência à nossa condição de irmãos em humanidade. E nesse momento, então, vamos repartir o nosso coração, os melhores sentimentos em favor de energias positivas que possam alcançar aqueles que se encontram famintos no momento, assim como ouvimos durante o comentário, que o encontro coletivo de nós pode gerar uma fonte de alimento para alimentar a alma. E é pensando assim que vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais a oportunidade de sermos os servidores do alimento espiritual. E nesta noite, lembremos Jesus quando perguntava: Senhor, poderemos aprender a falar com Deus? E Jesus disse: quando quiser falar com Deus, diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas assim, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e sempre, e assim seja. Que alimentados no amor de Deus e de Jesus, possamos retornar aos nossos lares, levando a essência do momento atual, de boas vibrações a todos os campos de nossa residência, junto aos nossos familiares, e que, resvalando essas nossas vibrações, possam alcançar o entorno de nossos lares com a vizinhança do nosso lar. Boa noite a todos, que Deus Jesus ilumine a nossa semana, e assim seja.